vamos lá, deixa eu voltar essa parte aqui e gravar também. Então, falando sobre as teorias da motivação dentro da teoria comportamental, vou colocar bem aqui embaixo o texto. Dentro da teoria comportamental, nós tivemos teorias da motivação. Essas teorias da motivação foram estas. Quais foram as teorias da motivação? Primeira teoria, teoria da decisão. Teoria da decisão de Simon. Simon é o autor dessa teoria. Vou colocar até uma vírgulazinha aqui para separar. Teoria da decisão de Simon. Então, Simon, ele gerou essa teoria da decisão. São as teorias, lembrando bem, elas estão dentro dessa teoria comportamental. Então, o que ele diz nessa teoria da decisão, Simon? Que toda organização é um complexo sistema de decisões. É uma das principais prerrogativas do administrador tomar decisões. Outra teoria da motivação é a teoria da hierarquia das necessidades humanas. De quem? O autor é Maslow, ou Maslow, como outros chamam. Maslow, teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow. O que diz essa teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow? Ele diz que para motivar o indivíduo dentro da organização, dentro do seu trabalho, o administrador, ele precisa... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Ninguém me deu feedback aí que está tudo certinho aí? Pode abrir o microfone e dizer, tá certo, professor? Vocês estão vendo e ouvindo bem aí? Sim. Eu preciso que eu abra o microfone para falar. Está certinho? Opa! Sim, senhor. Obrigado. Voltando para cá. Teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, ele vai dizer que o administrador ele precisa identificar as necessidades dos seus operários e, a partir dessas necessidades, ele agir sobre elas. Ele motivar em cima dessas necessidades. Então, ele dividiu numa hierarquia as necessidades dos indivíduos. Ele dividiu numa hierarquia, sendo as necessidades mais básicas em dois grandes grupos, necessidades primárias e secundárias. Necessidades primárias e necessidades secundárias. Para ficar melhor a compreensão, eu vou colocar isso aqui na tela para vocês verem. Vamos pesquisar bem aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. Eu vou trazer para cá, vou carregar a gente lá para o navegador, para a gente compreender melhor. Ó, hierarquia das necessidades humanas. Segundo Maslow. Eu vou colocar numa figura aqui, que nessa figura fica melhor de compreender. O que ele fez, Maslow? Bem aqui, ó. Ele dividiu essa, bem aqui na tela, tá dando para todo mundo ver direitinho? Tá? Ele dividiu em dois grandes grupos, necessidades primárias e necessidades secundárias. E dentro desses grupos, ainda fez mais uma subdivisão. As necessidades primárias são aquelas necessidades que têm a ver com a sobrevivência do indivíduo. Necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. O indivíduo, para sobreviver, ele precisa suprir necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. No segundo grupo de necessidades secundárias, ele dividiu em necessidades sociais, de status ou estima e de autorrealização. Então, ele identificou que, para motivar os seus funcionários, é necessário que encontre condições de suprir essas necessidades e evoluir esse suprimento à medida
que vai suprindo as necessidades anteriores. Quer dizer, eu preciso primeiro suprir as necessidades fisiológicas do indivíduo, depois de segurança, e assim sucessivamente até o topo da estrutura. Essa hierarquia das necessidades de Maslow. Hierarquia das necessidades de Maslow. É a segunda teoria do comportamento, teoria da motivação. Uma outra teoria é a teoria, vou tirar daqui, é a teoria, deixa eu colocar bem aqui na tela, deixa eu ver, é a teoria, vou colocar aqui, voltar para cá, para explicar bem. Voltando para cá, essa aqui foi a de Maslow. A terceira teoria é a teoria de Friedrich Herzberg, teoria X e Y. Vou logo para Douglas MacGregor, de MacGregor, MC Gregor. Teoria X e Y de Douglas MacGregor. O que é essa teoria X e Y? Eu vou levar vocês de novo lá para a internet, para a gente entender bem a funcionalidade dela. Deixa eu limpar aqui. Saindo. Teoria X e Y. Então, voltando para as imagens. Teoria X e Y de Douglas MacGregor. O que fala essa teoria X e Y de Douglas MacGregor? Vou fazer um comparativo bem aqui. Bem aqui, essa tela aqui, ó. Duas visões distintas relativas à forma de pensar o homem. O homem tradicional e o homem contemporâneo. Quer dizer o quê? Ele disse que dentro das organizações, você tem que separar as pessoas que lá trabalham nesses dois grupos. Você vai encontrar pessoas do modelo X, que trabalham no modelo no estilo X, e pessoas que trabalham no estilo Y. Qual é o estilo X? O que diz o estilo X? Eles são tradicionais, são pessoas negativas, são pessoas preguiçosas, são pessoas que gostam de ser mandadas, direcionadas, são subordinados. Não gostam muito de pensar, gostam de executar. E tem aquele grupo de pessoas do estilo Y, que eles já são mais positivos, já são mais atuais, contemporâneos. São aqueles que gostam de inovar, gostam de dirigir, gostam de estabelecer suas ideias, não gostam de se acomodar, não são acomodados. Então, essas pessoas que têm um perfil mais liberal, mais executor, que gostam de trabalho, é o estilo Y. Aquelas pessoas mais dominadas, mais subordinadas, mais preguiçosas, mais negativas, é o estilo X. São dois estilos de pessoas apresentados por Douglas MacGregor em sua teoria, chamada teoria X e Y. E aí nós temos a próxima teoria, voltando para cá, a nossa última teoria, que é a teoria, são teorias da motivação. Teoria de Herzberg, é a teoria dos dois fatores, Teoria dos dois fatores de Herzberg. Teoria dos dois fatores de Herzberg. O que diz a teoria dos dois fatores de Herzberg? Aí nós voltamos lá para a internet, para ficar mais fácil de compreender. Teoria, deixa eu apagar aqui. Teoria dos dois fatores. Vamos para cá. Teoria dos dois fatores. Ele diz o que na teoria dos dois fatores? Herzberg, ele separou a organização dizendo que lá há dois conjuntos de fatores que motivam ou desmotivam o funcionário. Esses dois grupos de fatores são fator 1, fator de higiene, e fator 2, fator motivador. Fator higiene ou higiênico,
fator motivacional ou motivador. Aqui, exemplo de fatores higiênicos. O que são esses fatores higiênicos, professor? Esse primeiro grupo de fatores higiênicos são aqueles fatores que não causam motivação para o funcionário, que não lhe levam a motivar-se para fazer o trabalho, para produzir mais, para gerar mais resultado. Não motivam. São os fatores de higiene. As políticas da empresa, supervisão, os relacionamentos simples, as condições de trabalho, os salários, o status, segurança, são fatores que não motivam. E esses fatores motivacionais ou motivadores, o segundo grupo, são aqueles que estimulam, motivam os seus empregados. A busca pela realização, pelo reconhecimento, a significância no trabalho, a sua responsabilidade, o avanço, o crescimento, são fatores que levam o indivíduo a buscar fazer um melhor trabalho, a se motivar. Então, nós temos esses dois grupos de fatores. Por isso, é chamado de teoria dos dois fatores. Então, voltando, eu vou voltar lá para o conteúdo. Aí nós temos, eu vou subir novamente para ficar melhor. E aí nós temos, então, dentro da teoria comportamental, nós temos subteorias ou teorias menores, chamadas de teorias da motivação, que geraram essa teoria comportamental, que estão presentes nessa teoria comportamental, que induziram essa teoria comportamental. Quais são essas teorias da motivação? Teoria da decisão de Simon, teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, teoria X e Y de McGregor e teoria dos dois fatores de Herzberg. Essas teorias, elas comporam, por conta do seu fator motivacional e comportamental, a teoria comportamental. Entendido? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês interagirem comigo. Depois eu vou abrir o espaço para fazer a interação. Quero primeiro terminar essas teorias. Aí depois a gente vai tirar as dúvidas. Nós voltamos o que for necessário para falar sobre essas teorias. A nona teoria, segundo a evolução cronológica, olha, já em 1962, nós tivemos a teoria do desenvolvimento organizacional, ou chamada teoria DO. Teoria DO. Essa teoria do desenvolvimento organizacional, cujo principal autor, esse sujeito aqui, Leland Bradford, essa teoria é um desdobramento prático e operacional da abordagem comportamental, partindo mais para o lado da abordagem sistêmica. Quer dizer, a teoria do desenvolvimento organizacional já é uma tentativa nessa teoria de abordar essa ideia do comportamento, a motivação, o comportamento humano, abordar ela dentro de uma visão sistêmica, dentro de uma abordagem sistêmica, que é aquela abordagem vista pela teoria de sistemas. Qual a ideia da abordagem sistêmica? É que tudo é interdependente, as partes são interdependentes e formam um todo organizado. As partes são interdependentes e formam um todo organizado. Quer dizer, a partir da ideia comportamental, eu preciso motivar, eu preciso estabelecer o comportamento dos indivíduos, mas também eu preciso de uma estrutura adequada e eu preciso de uma tecnologia adequada para que realmente tudo funcione corretamente. Não é só motivar, não é só dar as condições sociais, mas também tem que dar estrutura e tem que ter tecnologia adequada. Então, esse principal autor, Leland Bradford, indica que a teoria é uma fusão de duas tendências nas organizações, o estudo da estrutura e o estudo do comportamento. Foi exatamente o que eu falei. Eu preciso analisar a motivação dos indivíduos dentro dessa teoria. Ele vai analisar a motivação dos indivíduos, motivar os indivíduos, mas também eu preciso ter uma estrutura adequada para que eles possam trabalhar. A teoria do desenvolvimento organizacional, ele possui como características principais os processos grupais,
a orientação sistêmica abrangente, a orientação contingencial, retroação de dados, solução de problemas e interação. Basicamente, a teoria do desenvolvimento organizacional, ele vai fundir as ideias motivacionais da teoria comportamental com as ideias estruturais das teorias clássicas, focado na estrutura. E essa foi a teoria do desenvolvimento organizacional de Leland Bradford. A próxima teoria, a 10ª e última teoria, é a teoria da contingência. Ela já foi abordada em 1972, na década de 70. Teve vários autores. Esse aqui, um dos principais, Chandler, Alfred Chandler, um dos principais autores, mas também Burns, Stalker, também foram grandes contribuintes para essa teoria da contingência. Então, entre os autores, Chandler, Burns, Stalker. Também conhecida como teoria contingencial, teoria da contingência ou teoria contingencial, nasceu de uma série de pesquisas realizadas na década de 60 a 70, findando em 1972, onde enfatiza a relatividade, ou seja, não existe nada de absoluto nas organizações ou na própria teoria administrativa. Para ela, tudo é relativo, tudo depende. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que não existe uma fórmula pronta ou absoluta para se administrar uma organização. As organizações, elas não seguem uma receita. Cada organização tem sua peculiaridade e ela vai depender principalmente do seu ambiente. Vai depender principalmente de variáveis ambientais para poder desenvolver a sua atividade. Os aspectos básicos dessa teoria. A organização é de natureza sistêmica, isto é, ela é um sistema aberto. Essa teoria, ela vem reafirmar a ideia de sistema aberto lá da teoria geral de sistemas, em que toda organização é um sistema aberto. Ideia inicial trabalhada na teoria geral de sistemas por Berta Lanfy. As características organizacionais, elas apresentam uma interação entre si e com o ambiente. Ele defende, na teoria da contingência, que há uma interação muito forte entre a organização e o ambiente. Tanto que as variáveis ambientais, as características ambientais, elas vão promover a mudança, elas vão promover o modo operandi, quer dizer, o modo como vai funcionar a organização. Quem determina a funcionalidade, a estrutura da organização é o ambiente onde ela está inserida. As características ambientais são as variáveis independentes. Ele quer dizer que o que tem lá do ambiente, a política, outras empresas, as concorrentes, os fornecedores, as empresas que regulam o mercado, o governo, são elementos ambientais que são independentes da vontade da sua empresa. Elas são variáveis independentes, você não tem controle sobre elas. Você não tem, a sua organização não controla essas variáveis ambientais que estão no ambiente. Por exemplo, você não tem controle sobre como vai funcionar o teu concorrente. Está no ambiente. Você não tem controle sobre as ações do teu fornecedor. A qualquer momento ele pode mudar sua política de vendas em relação ao produto que vende para você. Então, você não tem controle. Onde está o fornecedor? No ambiente. É uma variável independente da sua vontade. Enquanto que as características organizacionais, elas são variáveis dependentes daquelas. De quais? Das ambientais. Por exemplo, essa concepção já traz o seguinte.
é o consumidor que vai determinar o produto que ele vai precisar de você. E aí você vai ter que se virar para conseguir desenvolver esse produto que o teu consumidor deseja. Então, quem está determinando é o consumidor. Onde está o consumidor? No ambiente. Ele é uma variável independente da tua vontade, da vontade da organização. E é ele, o consumidor, que vai determinar como você vai funcionar. As tuas variáveis dependentes, que é como vai funcionar a tua organização. Então, principalmente essa teoria, ela vai enfatizar a dependência da organização do seu ambiente onde está inserido. A organização depende dos fatores ambientais. Por que a teoria da contingência? Porque tudo é contingencial dentro da organização. O que é contingencial? Quer dizer, tudo que você vai trabalhar na organização vai ser adequado às demandas ambientais, ao que está demandando no mercado. E você vai se adequar a essas demandas de mercado. Isso são contingências. Você tem que ter contingências o tempo todo para se adequar ao mercado. Então, essas são as 10 teorias principais. Se você for ler, vocês vão ler, em algum momento vocês vão estar lendo várias obras, Teoria Geral da Administração, de Chiavenato, vocês vão ler de Maximiano, as teorias da administração, fundamentos da administração, entre outros autores, e vocês vão encontrar outras teorias que não foram citadas por aqui, Henry Ford, Fordismo, vocês vão encontrar outras tantas teorias que não citamos. Mas é porque essas são as fundamentais. As 10 teorias fundamentais, principais, que nortearam a administração, o que nós temos sobre a administração até hoje. Também podemos desdobrar, podemos classificar essas teorias da administração de outra forma. Alguns autores preferem não classificar de forma cronológica, mas classificar as teorias pela sua ênfase, pelo que elas realmente buscaram. Por exemplo, são classificados também as teorias a partir da ênfase na estrutura, que aí nós tivemos teoria clássica, teoria estruturalista, teoria científica, com ênfase nas pessoas, teoria das relações humanas, teoria comportamental, e teorias ambientais, voltadas para o ambiente, teoria sistêmica, teoria da contingência. Então, são várias formas de se classificar as teorias. Eu prefiro seguir a linha de alguns autores que classificam as teorias conforme a sua cronologia, a sua fundamentação em determinado momento do tempo, sua cronologia. Então, essas foram as 10 teorias que nós falamos, que nós temos, que nós estudamos até aqui. Vamos lá, relembrando. Vou repassar aqui rapidamente para a gente relembrar todas as 10 teorias que nós falamos até aqui. Primeira teoria de administração científica de 1903, de Winslow Taylor. Segunda teoria da burocracia, 1909, de Max Weber. Terceira teoria clássica, 1916, de Henri Fayol. Quarta teoria das relações humanas, 1932, Elton Mayo. Quinta teoria, teoria estruturalista, 1947, Amitai Zione, Peter Blau e Richard Scott. Sexta teoria, teoria geral de sistemas, 1951, Ludwig van Bertalanffy. Sétima teoria, teoria neoclássica, 1954, Peter Drucker, também administração por objetivos. Oitava teoria, teoria comportamental, 1957, os autores Abraham Maslow, Herbert Simon, Frederick Herzberg, Douglas MacGregor. Nona teoria, teoria do desenvolvimento organizacional, 1962, Leland Bradford. E a décima teoria, teoria da contingência, 1972, de Alfred Chandler, Burns e Stalker.
Então, essas são as nossas teorias. Agora eu vou abrir para a participação de vocês. Abrir os microfones, abrir a tela e vamos lá. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Estou os aguardando. Perguntas? Vamos lá? Fiquem à vontade. Quem quiser falar, pode abrir o seu microfone à vontade aí, já abri de vários. Quem gostaria de tirar alguma dúvida do que nós falamos até agora? Não, vou fazer um exercício prático aqui de perguntar para vocês. Então vamos lá. Vocês não querem perguntar? Eu pergunto para vocês e aí a gente aproveita para tirar dúvidas. Vamos lá. Eu queria que o nosso universo tivesse maior. Estou vendo só 9 participantes, 8 na verdade. Eu sou neutro. Mas vamos lá. Deixa eu perguntar para... Vou começar por Milena. Mileninha, me diga. Você vai me responder agora. Milena, qual foi o autor da teoria motivacional chamada teoria da hierarquia das necessidades humanas? Diga, Milena. Qual, professor? Vamos lá. Milena vai nos responder qual foi o autor da teoria motivacional chamada teoria da hierarquia das necessidades humanas. Me diga, Milena. Se você tiver dificuldade, você pede ajuda para os universitários. Isso aí eu passo. Você passou? Quem pode ajudar, Milena? Qual é a pergunta, professor? Como é o nome? A pergunta, por gentileza? Qual o autor da teoria da hierarquia das necessidades humanas? Quem pode ajudar? Vamos lá. Quem foi o autor da teoria da hierarquia das necessidades humanas? Nós fomos buscar essa teoria lá no site, lá no navegador e tal. Foi Maslow. Maslow. Maslow, perdão. Isso. Abraham Maslow. Maslow foi o autor da teoria da hierarquia das necessidades humanas. Agora me digam, e onde ela faz parte? Ela é uma teoria motivacional. E ela faz parte de qual teoria maior? Essa teoria, ela fundamentou uma teoria maior. Qual foi essa teoria? Vamos lá, gente. Teoria da motivação. Milena? Ela era uma teoria motivacional, mas ela fez parte de uma teoria maior. Ela é uma das teorias que geraram essa teoria maior que ela, chamada teoria comportamental? Perfeito. Jaine que respondeu? Sim. Perfeito, Jaine, é isso mesmo. Parabéns. Teoria comportamental. Vamos lá, deixa eu reforçar mais uma vez, para a gente entender. Prestem bem atenção nisso que eu vou explicar. Prestem bem atenção. Eu vou voltar até para ela bem aqui, ó, para a gente ter a... Aqui, ó, vou voltando para ela bem aqui na tela. Voltei para ela. Lembrem-se disso, lembrem sempre disso. A teoria comportamental, ela foi criada a partir de várias teorias motivacionais. Ela foi criada, a teoria comportamental, ela foi criada a partir de várias teorias motivacionais. Dentre essas, as principais são
teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, teoria da decisão de Simon, teoria X e Y de McGregor, teoria dos dois fatores de Herzberg. Entenderam? Teoria do comportamento. Então, eu posso dizer que quais teorias comporam a teoria comportamental? Me ajudem aí. Quais teorias comporam a teoria comportamental? Me ajudem, vamos lá, falem para mim. Vamos lá, Inácio. Tô mais perdida que graveto. Acabei de falar. Vocês vão repetir para mim, porque eu acabei de falar. Prestem atenção. Teoria da motivação. Perfeito, continue. Teoria da decisão. Eu só não sei esses nomes. Teoria da Simon. hierarquia das necessidades humanas. Só detalhe, Jaine e Milena e demais. Olha só. Quando eu falo, eu vou até tirar isso daqui. Quando eu falo teoria, essas aqui são teorias da motivação. Não há uma teoria da motivação. Não há uma teoria da motivação. Isso aqui, tá? Não existe. É porque elas são consideradas teorias da motivação. Teorias motivacionais. São consideradas teorias motivacionais. Então, teorias motivacionais que geraram a teoria comportamental. Essa teoria da motivação não existe, tá bom? Elas são teorias motivacionais. Então, a teoria do comportamental, ela foi concebida a partir da teoria da decisão de Simon, a partir da teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, a partir da teoria XY de McGregor e a partir da teoria dos dois fatores de Herzberg. Certo? Então, vocês vão me responder agora aí. Quais as teorias que fundamentaram a teoria comportamental? Teoria da decisão. Sim. Teoria da hierarquia das necessidades humanas. Isso. Teoria XY e teoria dos dois fatores. Muito bom. Certo. Perfeito, Jenny. Perfeito. É isso mesmo que eu quero que vocês entendam. Então, dentro dessa teoria, eu tive subteorias, teorias menores, que a montaram, que a geraram. Não podem esquecer isso. Vai que eu vou perguntar isso no momento de prova, vocês vão ter que lembrar disso aqui. A teoria comportamental, ela surgiu a partir de outras teorias. Eram teorias motivacionais. Essas aqui, deixa eu ver se vocês estavam prestando atenção. Dessas aqui, teorias motivacionais, entre as teorias motivacionais, qual é a teoria? Me diga aí, quem vai me dizer? Qual é a teoria que havia fatores higiênicos e fatores motivadores? Teoria dos dois fatores. Muito bom, Milena. Muito bom. Dois fatores. Um fator higiênico e o outro fator motivacional ou motivador. Perfeito. Dentre essas teorias aqui, as teorias motivacionais, qual é a teoria que diz que nas organizações há dois modelos de pessoas, dois estilos de pessoas? Pessoa que tem um comportamento preguiçoso e tem as pessoas que têm um comportamento inovador. Que teoria é? Me ajudem. Qual dessas teorias da motivação fala em dois tipos de comportamento? Dois tipos de atitude. Pessoas que se comportam de forma mais acanhada e preguiçosa, subordinada, e tem a pessoa que se comporta de uma forma mais produtiva, mais empreendedora. Quem é? Qual é a teoria? XY.
X e Y. Y. Vamos testar essa teoria X e Y. A teoria X e Y fala que tem esses dois comportamentos. Qual o seu comportamento no seu trabalho? Qual seria o seu comportamento? Em qual tipo você se encaixa? X ou Y? Hein, Milena? Tu te Eu encaixa prefiro em Y. comportamento mais X ou mais Y? Eu sou um pouco cara. Aquela pessoa que fica acanhada, que fica esperando, é X. A Meio- pessoa que gosta de tomar atitude é Y. É Y ou X? Eu prefiro a Y. Você prefere a Y, Carla? Isso. Mas não é uma questão de preferir, é uma questão de se tornar. De ter Sim. esse comportamento. É isso Sim. que No meu o caso, eu me Gregor, ele encaixo mais na faz. teoria Y. Você precisa ter o comportamento Y. Diminuir, porque o que acontece? A maioria das pessoas tem esses dois comportamentos, X, Y. A maioria das pessoas, eu tenho comportamento X. E tem horas que eu sou meio preguiçoso. Tem horas que eu não quero pensar, tem horas que eu não quero fazer. É comportamento X. Aí tem horas que eu quero empreender, tem horas que eu quero fazer diferente. Eu quero sair correndo feito doido aí para fazer alguma coisa. Comportamento Y. Não aceito do jeito que está, eu tenho que fazer diferente. Comportamento Y. Então, o que tem que acontecer? De acordo com o Douglas McGregor, você precisa se motivar a buscar mais o comportamento Y e diminuir o comportamento X, porque o comportamento X é um comportamento que te inibe, que te prejudica. E o comportamento Y é um comportamento que te motiva, que te leva a executar as coisas, a fazer, empreender, desenvolver, melhorar. Vocês estão entendendo? Sim. Então, a gente precisa se motivar nesse aspecto. Diminuir o X e amplificar o Y. E eu pergunto para vocês ainda, qual a teoria em que o autor fala em que a organização é um complexo sistema de decisões? Teoria da decisão? Teoria da decisão, perfeito, Carla. Isso mesmo, teoria da decisão. Então, para finalizar, a teoria comportamental é fundamentada nessas 4 teorias, chamadas teorias motivacionais. Não podemos esquecer. Deixa eu pedir para o André. André, me diga uma coisa. André, qual é a teoria que enfatiza qual é a teoria em que nós temos considerado hoje o guru da administração moderna, o seu autor dessa teoria? De qual teoria eu estou falando? A gente fala da teoria neoclássica, né? De Peter Drucker. Perfeito, muito bom, André, isso mesmo. Então, é a teoria neoclássica de Peter Drucker, né? Peter Drucker, o nosso guru da administração. Eu vou colocar uns 2 books para vocês no grupo sobre livro de Peter Drucker para quem se interessar dar uma lida. Vocês vão crescer muito com as obras de Peter Drucker. Qual o nome, Inácia? Me ajuda aí, Inácia. Qual o nome da teoria desenvolvida? Qual o modelo de administração desenvolvido por Peter Drucker dentro dessa teoria neoclássica? Qual o modelo de administração desenvolvido por Peter Drucker dentro da teoria neoclássica? Me ajuda aí, Inácia. Ninguém fala. Eu vou pedir ajuda, porque eu não acompanhei o chat completo dessa aula. Tá bom. Tudo bem, Inácia, eu vou te perdoar só por essa. Tá Agora, certo. quem vai ajudar a Inácia? Qual foi o modelo de administração desenvolvido por Peter Drucker dentro da teoria neoclássica? Quem vai falar? Está na tela.
Repete, Como, Milena? repete a pergunta, tá falhando para mim. Tá bom, vamos lá. Qual o modelo de administração criado por Peter Drucker dentro da teoria neoclássica? Seria a inovação, professor? Não. Tá na tela. É objetivo? Administração por Por objetivo. objetivos, isso mesmo. Ou também administração por resultado, mas é mais conhecida por administração por objetivos. É um modelo de administração que foi concebido por Peter Drucker e que marcou a teoria neoclássica. Modelo de administração chamado administração por objetivos. O autor, Peter Drucker, e foi o marco da teoria neoclássica. Não esqueçam esse detalhe. Nós tivemos também, eu quero que vocês me ajudem, alguém me diga aí, quem foi o principal autor, o autor da teoria geral de sistemas? Quem foi o autor principal, o principal autor da teoria geral de sistemas? Esse nome Ludwig. ele sabe citar. Ludwig, perfeito. Van Bertalanffy. Muito bem. Bertalanffy, simplesmente, autor da teoria geral de sistemas. Tá? E me ajudem aí. Ele definiu o sistema. O que é um sistema? Um conjunto de partes interdependentes que juntos formam um todo unitário. Muito bom. Exatamente isso. Ó, Carla, você está excelente. Foi Carla que respondeu? Sim. Muito bem. Excelente, é isso mesmo. Conjunto de partes interdependentes que formam um todo unitário, organizado. Tem o mesmo objetivo. Deixa eu pedir para vocês. As organizações modernas são sistemas abertos ou fechados? Abertos. Muito bem, André. Agora, justifique por que as organizações modernas são sistemas abertos. Porque toda e qualquer organização que atua hoje no mercado, ela precisa ter a comunicação com outras empresas, tanto sendo empresas que sejam seus clientes, ou então os fornecedores que produzem o produto que elas vendam e que elas distribuem no mercado atual. Perfeito, André. Você está ótimo. Excelente mesmo. Muito bom. Isso mesmo. Então, as empresas são sistemas abertos porque precisam interagir com os outros sistemas no ambiente. Interação é o elemento-chave desses sistemas abertos. Há uma interação constante. Senão, elas não sobreviverão. Não há uma empresa que sobreviva se ela for um sistema fechado. Sistema fechado, não há interação. Sistema aberto, há interação com o seu meio, com o seu ambiente. Perfeito. A concepção de sistema aberto se originou, essa definição de sistema aberto, ela foi concebida em que teoria? Teoria geral dos sistemas. Perfeito. Teoria geral dos sistemas de Bertalanffy. Muito bom. Qual a outra teoria que aborda sistemas abertos? Empresas enquanto sistemas abertos? Seria o neoclássico? Não. Qual a outra teoria que aborda as empresas como sistemas abertos e extremamente dependentes do seu ambiente? Vou reforçar a pergunta. Qual Teoria do desenvolvimento organizacional. a teoria, deixa eu reforçar aqui, qual teoria
em que as empresas são sistemas abertos e extremamente dependentes, totalmente dependentes do seu ambiente. Teoria da contingência. Perfeito, Milena. Muito bom. Exatamente. Teoria da contingência ou teoria contingencial. Teoria da contingência ou teoria contingencial. O que diz a teoria contingencial? Que as organizações, elas têm grande dependência do seu ambiente. Grande dependência do seu ambiente. Das variáveis ambientais. Perfeito, muito bom. Qual a teoria em que aborda deixa eu recolocar a pergunta. Qual a teoria em que ela vem abordar um conjunto, abordar tanto o comportamento como o pensamento sistêmico nas organizações? Qual a teoria que vai abordar o comportamento e o pensamento nas organizações? Teoria do desenvolvimento organizacional. Teoria do desenvolvimento organizacional. Perfeito, Jaine. Excelente. Vocês estão ótimos. Vocês realmente estão dando atenção. Eu estou muito feliz em ouvir vocês dando a resposta certinho. Muito legal. Muito bom mesmo. Professor. Oi, pode perguntar. Poderia me tirar uma dúvida? Diga. A gente pode relacionar países, alguns países, no caso, os continentes, como empresas de sistemas abertos. Sim, também. Porque os países negociam uns com outros, né? Sim, só que sim. existe alguns países que são fechados, como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Como esses países podem ser considerados na administração sistemas fechados, já que eles não negociam? Como que pode funcionar esse método? Da seguinte forma. Sistema fechado em alguns aspectos, poucos aspectos, porque, na verdade, eles precisam, mesmo a Coreia, mesmo a China comunista, mesmo a Coreia, eles precisam interagir com outros países capitalistas, socialistas, porque precisam adquirir matéria-prima, né? Precisa adquirir commodities de alguns países, embora seja um sistema social bem diferente, sistema econômico bem diferente deles. Mas sempre será um sistema aberto. É pseudo-fechado, porque a sua política de governo é que o torna fechado. Não aceita, por exemplo, ideologias contrárias, né? Mas economicamente tem que ser aberto, porque não tem como subsistir dos seus próprios recursos. Vão ter que buscar matéria-prima que não é desenvolvida em loco em outros mercados, né? Então, na verdade, sempre será um sistema aberto. Alguns fatores são fechados, mas sempre será um sistema aberto. Não há como, na concepção de sistema aberto, não há como ter qualquer sistema fechado hoje. Não é verdade? Muito obrigado. Muito bem. Vou voltar para as teorias anteriores para ver se ficou alguma coisa das teorias anteriores, da primeira aula, para ver se a gente ainda lembra de algum detalhe. Teoria clássica, seu autor. Teoria clássica, qual o seu autor? Me digam. Fayol. Fayol, perfeito. Teoria clássica, Henri Fayol, perfeito, muito bom. Teoria burocrática, autor.
Teoria Max burocrática, Weber. autor? Qual é o autor? Weber. Max Weber. Weber. Max Weber. Perfeito. Me ajudem aí. Teoria científica da administração. Autor. Teoria científica. Frederick. Qual é Frederick. o nome? Frederick. Taylor. Ai, não sei. Taylor, é. O mais fácil. Isso, Taylor. Basta a gente lembrar do nome principal. Taylor. Muito bom. Então, nós temos Taylor como nosso principal autor da teoria administração científica. Eu não consegui participar. Me ajuda aí. Quem foi o autor da teoria das relações humanas? Elton Maio. Perfeito. Qual foi a experiência desenvolvida por Elton Maio que fundamentou a teoria das relações humanas? Qual foi a pesquisa desenvolvida por Elton Maio que fundamentou a teoria das relações humanas? Repete de novo, professor. Qual foi a pesquisa desenvolvida por Elton Maio, capitaneada por Elton Maio, que fundamentou, que deu origem à teoria das relações humanas? Eu vou ajudar só de mal, só porque eu sou bonzinho para vocês. Qual foi a pesquisa? Eu tô bonzinho demais. Alcione. Como é o nome, Helena? Alcione. Experiência de Hawthorne. Experiência de Hawthorne. Muito bem. Qual era o perfil, como se chamava o homem, o perfil de profissional que era considerado, nós tivemos vários homens, que eram os perfis de profissionais dentro das teorias, como era chamado o homem da teoria clássica? Como era chamado o homem da teoria clássica? Homem econômico. Homem econômico. Teoria clássica, nós tivemos o homem econômico. Na teoria das relações humanas, Assiste a aula. homem? Relações humanas, qual era? Todo mundo assistindo a aula. Eu não entendi. Perdão, professor. Qual era o homem, gente? Lá da teoria das relações humanas. Perfil? Social. Homem social, perfeito. E lá da teoria estruturalista? Homem organizacional. Homem organizacional. Muito bem. Desses tipos aí, qual era o tipo de homem desses aí que nós falamos? Olha, lá, e vamos falar mais um. Tem mais um homem que não foi falado, que eu vou falar para vocês. Tem outro chamado homem complexo. O que é o homem complexo? É mais um perfil desses homens aqui. Agora, em qual teoria ele aconteceu? O homem complexo. Em qual teoria ele aconteceu? O homem complexo. O homem complexo, ele surgiu nessa teoria aqui, ó. Opa, passei. Não, aqui, não, cadê? Aqui. O homem complexo.
Teoria Geral de Sistemas, que é um homem que ele, o perfil do homem complexo era o homem que abordava de forma sistêmica a empresa. Ele tinha a visão sistêmica da organização. Deixa eu perguntar para vocês, quem foram os autores da teoria estruturalista? Os principais autores da teoria estruturalista. Peter Blau, Richard Scott E e Emitai. Não sei, professor, falar direito. tá indo bem, Carla. Emitai Etzioni, Peter Blau e Richard Scott. Emitai Etzioni, Richard Scott, Peter Blau. Qual foi o que eles desenvolveram que fundamentaram a teoria estruturalista? O que foi desenvolvido por Peter Blau, Richard Scott e Emitai Etzioni que fundamentaram a teoria estruturalista, que foi o fundamento da teoria estruturalista? O que eles fizeram, Emitai Etzioni, Peter Blau e Richard Scott, que fundamentaram a teoria estruturalista? Que eles criaram, que eles desenvolveram? Me diga. Está lá embaixo. Quem estiver olhando os slides, dá uma ajuda. Gente, eu boto o slide para vocês responder para mim, vocês não olham para o slide, vocês não me ajudam. O que foi que eles desenvolveram, que foi o fundamento da teoria estruturalista? Foi por conta disso que surgiu a teoria estruturalista. As tipologias das organizações. As classificações ou tipologias das organizações. Mais conhecido como tipologia das organizações, concebida por Emitai Etzioni, Blau e Scott. Eles desenvolveram o que chamamos de tipologia das organizações, quer dizer, eles classificaram as organizações, classificaram segundo critérios as organizações. Então, foi isso que foi o fundamento da teoria estruturalista. Em qual teoria, me lembrem aí, que eu não estou lembrando, qual foi a teoria que identificou as organizações informais dentro das organizações? Os grupos informais, ou organizações informais dentro das organizações. Qual foi essa teoria que identificou esses grupos informais? Foi a teoria das relações humanas? Perfeito, exatamente. O que caracterizava, principalmente, qual o elemento que principal caracterizava o homem econômico? O que fazia dele um homem econômico? Lembrando, o homem econômico dentro da teoria? O homem econômico foi dentro de qual teoria? Clássica. E o que caracterizava principalmente o homem econômico? O que caracterizava principalmente o homem econômico?
Tem gente que está Aí, assistindo ali e não está máxima participando. eficiência, Quem me lembra? Repete. Repete. Eu não. O que principalmente caracterizou o homem econômico? O homem econômico é caracterizado por trabalhar principalmente pelos salários, né? Ele só trabalhava pela sua remuneração. Ele não, de acordo com os autores, não havia preocupação com necessidades sociais, necessidades emocionais, não tinha nada dessa preocupação. O indivíduo operário trabalhava pelos seus salários, bastava pagá-lo. Isso é característica do homem econômico. O homem social, que caracterizava que ele também precisava ser motivado, precisava fazer parte de um grupo social para poder sentir motivado, para poder trabalhar mais. Homem social. Deixa eu perguntar para alguém aqui sobre qual foi o estudo? Qual foi o estudo que fundamentou a pesquisa, fundamentou o trabalho agora deu um branco. Que fundamentou o trabalho de Taylor na sua teoria científica, da administração científica. Qual foi o estudo desenvolvido por Taylor que gerou a administração científica? Qual foi o estudo desenvolvido por Taylor que fundamentou o seu trabalho na administração científica? Professor, seria o estudo dos tempos e movimentos, no caso, planejamento, preparo, execução. Exatamente, Inácia, é isso mesmo. Foi o estudo dos tempos e movimentos. Esse estudo que foi a base do trabalho de Taylor dentro da teoria da administração científica, estudo dos tempos e movimentos. Isso tudo, gente, normalmente essas questões que eu estou fazendo aqui para vocês são questões básicas de concurso público, elas caem muito em processo seletivo também. ENAD e outros casos. Qual foi a teoria que desenvolveu as funções administrativas? Qual foi a teoria que apresentou as funções administrativas? Pode falar, Nildo. Qual é a teoria que foi concebida as funções administrativas? clássica. Clássica. A teoria clássica. Clássica. Clássica de quem? Qual o autor? Ai, não entendi. Clássica do autor. Taylor. Fayol, não é isso? Teoria clássica de Fayol. Teoria clássica de Fayol, que identificou as funções administrativas, que eram 4. Correto? Correto ou não? As funções administrativas, na teoria clássica de Fayol, eram 4. Correta a expressão? De Fayol? Isso. De Fayol era 5. Perfeito. Quais eram, Milena? Controlar, comandar, Que mais? prever, organizar. E? Tá faltando uma. Comandar. Vamos lá. Coordenar. É o chamado POC3.
É só a gente lembrar do POC3. 3. Prever, cuidado. Cuidado com isso. Não é planejar, é prever. 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 Organizar, comandar, coordenar e controlar. Certinho? Qual a teoria que reformulou as funções administrativas? Qual a teoria que reformulou as funções administrativas? Qual foi, gente? Clássica. Qual a teoria que reformulou as funções administrativas? Teoria clássica da administração. Neoclássica da administração, perfeito. Como ficaram agora as funções administrativas? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Perfeito, André. Excelente. André, finalizando aí sobre essa teoria, quem foi o principal autor dessa teoria mesmo? Neoclássica? Quem foi o principal autor da teoria neoclássica? Peter. Quem mais? Ai, não sei. Como é o nome dele? Ai, não sei pronunciar, não. Mas André falou ainda agorinha. Fala para ela, André. O autor da... Teoria neoclássica? É o clássico. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Ela falou para ti. Ah, aí. Peter Drucker. Peter Drucker, Drucker. 1954. que é considerado para nós administradores o quê? Ele é considerado o pai da administração moderna. O nosso guru da administração ou pai da administração moderna. Vocês não podem esquecer isso, tá? Dois extremos. O primeiro autor da administração. O primeiro autor da administração em consciência foi o Taylor. Lembra, olha, dois extremos que eu quero que vocês lembrem. Primeiro autor da administração em consciência, primeira pesquisa da administração, primeira vez que a administração foi estudada, Peter, ou melhor, Frederick Winslow Taylor. Certo. O outro momento, o grande momento da administração, a administração moderna. Quem marcou a administração moderna? Acabou de falar? Peter. Quem? Peter? Peter Drucker. Exatamente. Olha, esses caras são, assim, é como se a gente tivesse que lembrar quem foi o autor da Bíblia. Deus. E a gente vai lembrar da administração. Taylor, logo, o primeiro que começou tudo isso foi Taylor. E logo depois, na modernidade, Drucker. Revolucionou. Tá? São duas grandes referências para a gente. Taylor, porque começou tudo. Taylor começou tudo. 1903. E Peter Drucker, que transformou, ele deu um novo contexto, uma nova ideia, uma nova concepção para a administração. Se tornou o pai da administração moderna, Drucker. Esses dois aí, os outros vocês podem até não lembrar, mas esses dois vocês precisam lembrar. Porque um começou tudo. Quem começou tudo? Taylor. Taylor. Perfeito, Elviane. Quem é o pai da administração moderna? Peter.
Peter. Peter Drucker. Drucker. Vocês podem até não lembrar de Peter, mas lembre de Drucker. Assim como Taylor, Drucker. Esses dois aí é a nossa grande referência para nós administradores. Para nós administradores é a nossa grande referência. Taylor começou tudo e Drucker se tornou, trouxe a modernidade da administração. Seria mais ou menos, comparando, seria mais ou menos tecnologia Windows. Quem foi que concebeu o Windows? Quem foi que concebeu o Windows? Hein? Quem foi que desenvolveu o Windows? O cara mais rico do planeta. Bill Gates. Bill Gates. Né? Tudo começou com Bill Gates. Mas nós temos dois momentos da tecnologia. Bill Gates começou tudo ali. Mas quem trouxe a modernidade para a tecnologia, principalmente de mobile, de telecomunicação mobile, foi o Steve Jobs. Então, nós temos dois momentos. O criador, Bill Gates, e logo depois nós temos Steve Jobs como o cara realmente que fez a revolução na tecnologia mobile. Estou tentando ouvir alguém que alguém está tentando falar. A mesma coisa a gente não pode esquecer desses dois aqui. Não esqueçam desses dois. Quando perguntarem para vocês quem começou tudo, quem começou tudo? Taylor. Taylor. Mas quem é o pai da administração moderna? Peter Peter. Drucker. Pode esquecer de Peter Drucker. Tá certo? Vocês entenderam o que eu quero passar para vocês? Esses dois aí, vocês estão dentro da área, vocês não podem esquecer isso. Então, nós falamos até aqui de 10 teorias da administração. 10 teorias da administração. Tudo começou com a administração científica, perpassando. Vamos acompanhar, me ajudem aí. Depois da administração científica, qual foi a teoria que veio? Não ouvi. Diga de novo, Eviane. Teoria da administração científica, depois veio a teoria? Cronologicamente, teoria? Burocrática. Vamos lá, vamos só fechar aqui. Administração científica, depois veio a teoria burocrática, teoria da burocracia. O que mais? O que veio depois? Teoria das relações humanas. Não. Não? Atropelei? Eu acho que atropelou, não atropelou? Atropelei. Não atropelou? Me ajude aí, gente. Será que ele não atropelou uma? Vou voltar. Primeiro a teoria clássica, logicamente científica. Depois da teoria científica foi qual? Brenda? Depois da administração científica? Burocrática, perfeito. Carla, depois da administração da burocrática? Clássica. A clássica. Depois da clássica? Relações humanas. Relações humanas. Depois das relações humanas? Estruturalista. Depois da estruturalista? Neoclássica. A neoclássica. Depois veio? Comportamental. Depois? Desenvolvimento organizacional. Eu acho que a gente pulou uma. E contingência. Teve uma que foi pulada aí, não foi? Qual foi a teoria que Teoria geral de sistemas, não foi? Pois é, teoria geral de sistemas. Ela veio depois de qual teoria geral de sistemas? Ela é antes da neoclássica. Perfeito. Ela veio depois de qual? Teoria sistêmica.
Teoria de sistemas veio depois de qual, gente? Depois da estruturalista. Então, nós tivemos a estruturalista, aí depois a geral de sistemas. O que mais? Sistemas. Clássico, Neoclássica. comportamental. Aí depois tem a comportamental. A próxima. Desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento organizacional. E, finalmente, Contingência. contingencial. Então, nós tivemos, cronologicamente, essas 10 teorias. Certinho? Certo. Beleza? Qual a única teoria das que nós falamos aí que foi formada a partir de outras teorias menores? Comportamental. Perfeito. Como eram chamadas teorias, essas teorias menores, Carla? Agora eu não lembro. Como é que era chamada as teorias menores da comportamental? Era Motivacionais. Né? Mais. Motivacionais. Teorias da motivação motivacionais. Que eram quantas? 4. 4. Quais eram? XY. Ok. Eu não me lembro se era divisão. Não. Decisão. XY, qual outra? Podem ajudar. Vamos lá, ajudem a Carla. Decisão, teoria da decisão. Teoria da decisão, XY, teoria da decisão. Qual mais? Hierarquia. Hierarquia? Só hierarquia? Das necessidades humanas. Perfeito. Hierarquia das necessidades humanas e, finalmente, Teoria dos dois fatores. teoria dos dois fatores. Gente, vocês estão ótimos. Parabéns aí, viu? O que vocês acharam? Me dê o feedback de vocês agora da aula de hoje. Preciso do feedback de vocês aí da aula de hoje. A aula ficou bem proativa, professor. Você revisou bastante, voltou nos conteúdos, entrou em cada uma, explicou cada uma também. Que Eu bom. gostei. Muito obrigado, Carla. O que mais? Nada. Gostaria de ouvir os demais. Eu estou achando a aula particularmente muito boa, porque a gente está conseguindo aprender, assim, porque todo mundo acaba se enturmando e tirando as dúvidas por completo. O modo de aprendizagem que o senhor está passando para a turma, ao menos para quem está acessando a live, está sendo muito dinâmico. Então, eu creio que todo mundo está conseguindo aprender da melhor forma possível. Obrigado, André. Verdade. Brenda, o que você achou? Ótima aula, professor, bem explicativa. A gente está conseguindo tirar as dúvidas, apesar de eu estar começando agora, mas foi ótimo. Muito obrigado pelo feedback, Brenda. Milena. Professor, o seu é melhor assim para entender tempos difíceis, né? Porque em relação dos professores, é muito difícil a gente entrar no chat, ver que fica questionado, a gente não sabe o que o professor está falando. Aqui não, aqui a gente está aqui no vídeo, o senhor vai explicando direito, a gente entende. Muito obrigado, Milena, pelo feedback. Inácia? Inácia, o olho vai cair desse Achei jeito. muito boa, explicativa, apesar de eu ter problemas com o chat a aula quase toda, mas gostei sim do método. Assim, incentiva a nós participar da aula, do conteúdo que foi abordado durante esse tempo. Estou gostando. Como a Milena ressaltou, diferente dos outros, que o chat não ajuda muito, porque fazemos uma pergunta, aí outras pessoas fazem outras perguntas e acabamos ficando na dúvida por não ter a resposta. Sim. Verdade. Obrigado, Inácia, pelo feedback. Jaine, você deu seu feedback? Eu achei muito boa, deu para tirar nossas dúvidas e interagir um pouco com a galera. Opa, obrigado, Jaine. Enildo, você quer se manifestar?
Eu não sei nem se Enildo está lá, é porque ele abriu aqui, mas o microfone dele está encerrado aqui, está fechado. Eu acho que ele dormiu e deixou o negócio. Eu vi que você já se manifestou, né? As calcinhas Enildo ali, tá só a caixa ali, só o nome mesmo. Só pra... Gente, olha, eu, infelizmente, o chat que os outros professores estão trabalhando, o lado positivo é porque a banda larga, o canal de comunicação, não exige tanta necessidade de ter um Wi-Fi de qualidade para a gente estar aqui nessa interação. O chat ele é Sim. mais tranquilo para a maioria dos demais dos colegas de vocês participarem. Porque, tem que ter uma qualidade um pouquinho melhor de internet para a gente poder participar aqui visualmente, né? Essa interação maior. Boa parte da turma a gente sabe que tem limitação de internet. Minha preocupação é alcançar os outros também. Eu não quero só alcançar vocês, graças a Deus vocês estão comigo, mas eu quero alcançar os demais que não podem participar dessas lives aqui. Então, o que eu estou fazendo? Isso aqui está sendo filmado e eu vou colocar lá no grupo. No grupo eu não vou poder botar, mas eu vou mandar o link. Eu criei um canal no YouTube e eu estou colocando esses vídeos no YouTube. Eu vou mandar o link no grupo. Quer dizer, eu pedi para a Mônica colocar agora no grupo para vocês, depois que eu colocar lá no YouTube. E também vou disponibilizar no ambiente virtual lá de vocês, para vocês terem mais uma ferramenta para tirar dúvidas novamente, né? Porque está tudo gravado aqui. Eu acho que eu gravei. Não, está sendo gravado. Só que de repente caiu. Tá gravando. Vai aproveitar boa parte do conteúdo. Bom, é isso. A gente vai ter um novo encontro onde a gente vai trabalhar novo conteúdo. Eu espero que talvez próxima semana a gente tenha um novo conteúdo que a gente vai explorar um material que é dentro do nosso conteúdo, da nossa disciplina. Quero trazer para vocês na próxima aula. Tá certinho? A gente encerra por aqui. Se vocês estiverem satisfeitos ou quiserem falar mais alguma coisa, é o canal agora. Se não, encerramos por aqui. E eu quero desejar a todos uma ótima semana. O senhor também. Que Deus abençoe a todos nós, livre dessa enfermidade, desse coronavírus, e nos dê paz e tranquilidade. Gente, Amém. muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Até, professor. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.